Lendo a palavra bíblica com a Sophie, leremos Salmos capítulo 109. Senhor Deus, obrigado pelo seu amor, favor e poder, por tua presença salvífica conosco, Senhor, o tempo todo. Muito obrigado por tudo que fazemos certo, Senhor, pois vem da tua presença, do teu amor, do teu favor, do teu poder. Aquilo que fazemos que ainda não está do teu agrado, Senhor, dá-nos força, decisão, condição e ação para fazer conforme a tua perfeita, justa e digna vontade. Perdoa os nossos pecados, pois somos pecadores e assim sempre seremos, mas temos um norte perfeito que é Cristo. Te amamos. Amém, amém, amém. Bem, temos no capítulo 109 do livro de Salmos 31 versículos e diz o versículo 1 em diante: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o usurário do fruto do seu trabalho. Esbulhem-no os estranhos, ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles, porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição, como de uma túnica, penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Vestiu-se de maldição, como de uma túnica, penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja, da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam, alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor, com os meus lábios louvá-lo-ei no meio da multidão. 31º e último versículo nos diz: porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que julgam a alma. Pois bem, por meio desses 31 versículos, nos fala o capítulo 109, imprecações contra os inimigos. O interessante é que eu conversava essa semana com minha esposa em relação à bênção e maldição. É interessantíssimo a gente observar que prosperidade, aquilo que vem de Deus, bênção, é uma visita. Se ela é bem recebida, ela fica. Do contrário, ela vai para alguém que melhor a trate. Aqui nos diz o versículo 17: amou a maldição? Ela o apanhe. Não quis a bênção? Aparte-se dele. Vestiu-se de maldição, como de uma túnica? Penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, e como o cinto com que sempre se cinge.
A gente tem que entender que a vida é simples, o ser humano é que complica. Todas as circunstâncias que precisamos saber estão na palavra do Senhor. Aqui são imprecações contra os inimigos. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que, às vezes, boa parte das vezes, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. O nosso comportamento, por vezes, é amaldiçoador. Amaldiçoador? Que palavra pesada. Sim, porque se você não se dedica a ampliar as bênçãos ou a facilitar a ambiência da bênção na sua vida, você está amaldiçoando. É como a boca, só serve para abençoar ou amaldiçoar, não tem terceira escolha. Então, se ela não abençoa, está amaldiçoando. Surgiu um tema, o tema é uma pessoa. A sua boca está falando dela? Tá. Está abençoando essa vida? Não, então você está amaldiçoando. É melhor que você fique com a boca calada, fechada. Não há terceira maneira ou forma. Ou se abençoa ou se amaldiçoa. Ou se faz o que é certo ou se faz o que é errado. Não tem meio termo. Não há em cima do muro. Ou você é do time do bem, ou você é de Deus, ou você é do diabo. E quem está no meio, em cima do muro? Se já não é de Deus, pode ter certeza que nem pelo diabo vai ser atacado. Por quê? Porque não está no time contrário. Já está vindo para o time e nem percebeu. É simples assim. Imprecações contra os inimigos. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercaram-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. E aí ele clama o salmista, Salmo de Davi, uma série de circunstâncias completamente desastrosas e exterminadora. Ele clama ao Senhor que seja o seu vingador da injusta sofrida e da injusta perseguição sofrida. E qual é a injusta perseguição sofrida aqui por Davi que nos chama muito a atenção? São coisas desastrosas que ele pede ao Senhor. Ele clama ao Senhor por justiça, citando circunstâncias que bom seria que acontecesse com essa pessoa. Circunstâncias pesadíssimas. Suscita contra ele um ímpio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. O cara não vai ter direito nem a orar a Deus. A oração desse camarada vai ser, a pedido de Davi, tida como um pecado. Você já imaginou esse cara no momento de aflição, de estar sendo condenado por um acusador? Ele vai orar e essa oração é vista por Deus como pecado. O que é que sobrou para esse cara? Nada. Os seus dias sejam poucos e tome outro seu encargo. Que ele viva pouco e tudo que ele conquistou seja outro que vai usufruir. Fiquem órfãos os seus filhos. Davi aqui pede a pesarosa mão do Senhor, a ira do Senhor de tal maneira que fiquem órfãos, ou seja, o cara quando morra, os filhos percam também a mãe. Não é leve a palavra não. E qual é o crime que o cara fez? Qual foi o crime? O crime foi: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, ou seja, falaram mal, abriram a boca para falar impropérios, foram maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Tudo isso que ele pede a Deus, como reprimenda, como justiça, sua imunidade é ótima, sua saúde é maravilhosa, tudo isso é pelo que saiu da boca daquele que o agrediu. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Isso é instrução, meu irmão, para que a gente nunca mais discuta com ninguém em nenhum momento da vida.
como todo dia eu aprendo, como é extraordinário jamais entrar em contenda com ninguém. É só saber o que está reservado dentro da palavra do Senhor para aquele que simplesmente levanta a sua voz e fala impropérios ou mente a seu respeito. Ou te cerca com palavras odiosas e sem causa te fazem guerra. Do nada, transformam paz em guerra com mentiras ou com palavras injustificáveis. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercaram-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. Sabe, quando você dá amor e encontra hostilidade, não reclame. Apenas faça como Davi. Ora, em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Quando ele for condenado, Senhor, e ele orar ao Senhor, pega essa oração e transforma em pecado. Ou seja, não dá nenhum valor a essa oração dele, mesmo nos seus piores momentos. Os seus dias sejam poucos e tome outro seu encargo. Tudo que ele tiver que vá para a mão de outra pessoa e que ele morra logo. É o que ele acabou de pedir. Seus dias sejam poucos. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. E sejam expulsos das ruínas das suas casas. Que as casas virem ruínas e virem mendigos. Tudo por quê? Porque falaram mal e pagaram mal com o bem. Cercaram-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. De tudo que tem, lance mão o usurário do fruto do seu trabalho. Esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Até gerações futuras pagando o preço por esses erros. Desapareça a sua posteridade e na seguinte geração se extingua o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado. Veja a consequência de quem abre a boca e agride sem causa. Portanto, não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Você tem uma bênção, trata a bênção mal, você está chamando a maldição, está escolhendo a maldição. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção? Aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Você tem bênção e maldição. Escolheu a maldição, então que ela entre em você até os ossos. Tal seja da parte, seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem meninho a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Alegre-se, porém, o teu servo. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo.
Cubram-se de ignomínia os meus adversários e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Deus é maravilhoso. Ele coloca nos nossos corações tudo o que a gente precisa e nos enche do seu amor, favor e poder. Como é bom estar na presença do Senhor, louvando e glorificando o seu amor, o seu favor e o seu poder. É o que desejo para mim, é o que desejo para você, é o que desejo para cada um dos nossos familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respeito e parentela, pessoas da vida do dia a dia. Você que acessa essa mensagem vinda da leitura bíblica em Lendo a Palavra Bíblica com Alex Sofia, nesse canal compartilhando conhecimento.